Querido irmão, querida irmã, corre veloz o tempo, estamos já no 26º domingo do tempo comum, e esse 26º domingo é para o dia 25 de setembro. O Evangelho é Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, conhecido texto, o mal rico, assim é o título nesta Bíblia, e o pobre Lázaro. Como sempre, a primeira parte é a leitura, a segunda, a oração. Após a leitura, a explicação prepara o momento seguinte, que é o da oração. Vamos lá? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou ele os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós, não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham também eles a cair nesse lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. É esta a palavra do Evangelho conhecida. É a palavra do Evangelho deste 26º domingo do tempo comum. Se recorda bem, querido irmão, querida irmã, se está bem lembrado, bem lembrada, no domingo passado
Tínhamos aqui tínhamos o evangelho que versava sobre o bom uso do dinheiro. O funcionário que estivera concentrado tudo em suas próprias mãos, aumentara os celeiros, vivia para os seus bens, para os seus celeiros, para a sua vida, para os seus gozos. 5 ou 6 vezes eu, meu, eu. E a relação difícil era com o dinheiro. Estamos aqui, ainda nesse tema, agora com esta parábola conhecidíssima. Eu gostaria aqui temos aqui 2 personagens, o rico, Lázaro, 3, Abraão. O diálogo de Jesus é com os discípulos, uma espécie de educação para o discipulado. Havia um homem rico, não diz o nome. Vestia-se de púrpura todos os dias, banqueteava-se todos os dias. 2 formas: vestir-se de púrpura, sua exterioridade envolvida por grandezas e projeções. Banqueteava-se todos os dias, parecia viver para seus desfrutes, a sua vida todos os dias. Estava ele concentrado numa espécie de desorientação da própria existência, mas parecia-lhe satisfazer e ser suficiente. Não disse que era mau, talvez fosse até um bom homem. Não disse que era uma pessoa cruel, talvez não o fosse. Não o apresenta como alguém que cultivava hábitos malévolos e que era agressivo ou violento. Havia um homem que vivia assim, para si, vestes, banquetes, que era a linguagem usual àquela época para falar de quem tinha uma vida faustosa. Havia um pobre, Lázaro. Jazia, isto é, era um caso quase permanente, à beira da casa, no portal da casa do rico. É o único personagem de parábolas que tem nome. Lázaro é um nome aportuguesado para aquilo que em hebraico Eliezer, Deus é o meu socorro. O único personagem de parábolas que tem nome é um pobre rejeitado, vítima das indiferenças do rico. Morreu um, morreu o outro. Tudo é muito breve. Os cães vinham lamber as feridas, as úlceras do pobre Lázaro. Isto é, os cães partilhavam com ele, com Lázaro, as migalhas que caíam da mesa do rico. Formas ou imagens bastante tétricas para referir o grau de miséria na qual estava imerso esse homem, esse personagem, Lázaro. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, o rico levantou os olhos, não diz quem é ele, não tem nome, porque pode ser qualquer um que se desinteresse pela dor dos fracos. Viu Abraão: Pai Abraão, tem piedade de mim. Estou atormentado nestas chamas.
nunca se fala, Jesus nunca falou do inferno, não pronunciou nunca esse termo. Mas até o segundo século antes de Cristo se pensava que quem morresse ia para um lugar mal definido, Sheol. Não se falava de ressurreição, não se falava do destino dos bons e dos maus. Todos iam para o Sheol. Mas depois começou a surgir a esperança na ressurreição para aqueles que tinham vivido de maneira correta e coerente. Os maus não ressuscitariam. Algum tempo depois, sim, ressuscitariam para experimentar os castigos. Era assim que se pensava. E aqui está o nosso avarento, era rico, vivia para os seus banquetes. E o que pretende o evangelista? Mostrar que o melhor caminho para quem quer dar uma resposta ao seu futuro. Não é preciso fazer grandes heroísmos, mas os bens que tem, ou então os talentos que traz consigo, ou melhor ainda, o modo seu de viver, que tenha todos os traços da vida partilhada e dos olhares voltados para os mais fragilizados. É exclusividade de Lucas esse texto, mas está o evangelista a propor aos seus leitores, como fazia os leitores do tempo do seu escrito. Já começavam os grandes contrastes econômicos e sociais. Para o cristão que segue Jesus, como conferir sentido à vida presente e orientá-la para aqueles horizontes de eternidade e de ressurreição. O que fazer? Por causa de um Deus misericordioso que se compadece dos fracos, também o discípulo lançar olhares compassivos e não ser indiferente à dor do outro. Talvez Lázaro não fosse alguém bom, mas era mísero. O rico talvez não fosse mau, mas era indiferente. E isso pode definir a salvação, ou o contrário dela, no caso do rico. E Lázaro, Deus nunca deixa sem respostas aqueles que a humanidade despreza. Querido irmão, querida irmã, estamos no 26º domingo do tempo comum e para o calendário civil é o dia 25 de setembro. Neste 26º domingo, o evangelho proposto pela Igreja, em todas as igrejas católicas do mundo, é Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, aquela parábola do mau rico, rico epulão de comilão, vive para comer, todos os dias comia, ou o rico avarento, todos os dias vivia para os seus acúmulos. E Lázaro? Mas antes é preciso que nos recolhamos em uma posição que favoreça a interiorização, que voltemos para a nossa interioridade as atenções, as sensibilidades,
as imaginações. Vamos começar predispondo o corpo. Com os olhos fechados, tente sentir os seus pés, a parte de baixo dos pés. E o faça cadenciando a respiração, nada de respiração apressada. Sinta primeiro o seu pé direito, o seu pé esquerdo agora, o seu joelho direito. Concentre-se aí. Isso vai condicionando a nossa capacidade psicológica. Agora o joelho esquerdo. Tente sentir, provavelmente você também está sentado ou sentada. Sim, sinta as suas nádegas. Fazem parte do corpo. Sinta-as. Tente sentir o seu coração a bater no seu tórax, no seu peito. Queira sentir os seus braços. O ar a entrar nas narinas, percorrer as vias aéreas, inflar os pulmões, idas e vindas, vida que se renova. Agora vamos pedir ao Espírito Santo. É neste corpo que Ele está presente, nesse corpo que sou eu. É nesta vida. Seu ar realimenta o nosso corpo, que o Espírito de Deus renove, realimente, fortaleça e transfigure os sentimentos, os nossos afetos, a nossa inteligência. Então peçamos, vem Espírito Santo, força do próprio Deus, luz, verdade, calor, amor de Deus. Vem impregnar nossa mente, nossa liberdade, nossa capacidade de amar. Vem participar da nossa leitura, da nossa imaginação, da nossa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas que a parábola nos propõe. Podemos imaginar em uma vila, casas suntuosas e casas pobres, mais numerosas, muito pobres. Podemos imaginar até moradores de rua, seus cachorros não estão, até cheiram mal, cheios de feridas. E estão na frente da casa suntuosa. A casa é bonita, é magnífica. Carros importados que entram, que saem. Todos os recursos eletrônicos, quem sabe também sistemas de defesa para que ninguém entre, para que nenhum pobre incomode, para que ninguém perturbe o estilo de vida farto e lauto daquele rico. Mas não é um criminoso, não é um transgressor da lei,
não é uma pessoa violenta, ele e seus familiares, mas entram e saem para uma vida faustosa. Vamos imaginar Lázaro, não necessariamente uma pessoa boa, carente, mal cheiroso talvez, como vai se lavar? Talvez inculto, com fome, necessitado. Não necessariamente uma pessoa boa, mas não abandona, não deixa aquela frente daquela casa. Parece desfigurar a estética. Vamos imaginar isso. Nem é bom, talvez não seja uma pessoa boa, aquele mendigo, mas tem nome, tem identidade diante de Deus. Eliezer, Lázaro. Deus é meu socorro. O tempo passa e a vida cessa, chega à sua conclusão. Talvez até o funeral é faustoso de um. Podemos imaginar aquele outro ignorado, ninguém pensa nele. E agora o Senhor quer falar aos seus discípulos. A história de um e a história de outro. E o Senhor que quer dizer aos seus discípulos: acolham a palavra dos profetas. Deixem-se ensinar sobre o sentido da vida. E agora vamos nos colocar, nós, lá. Como se fôssemos um daqueles discípulos. E o Senhor a perguntar-nos se conhecemos pessoas pobres. Talvez esteja a nos perguntar se alguma vez paramos para ouvir a história de um ou de outro. É até possível que ele conte alguma mentira em tudo isso. Mas é rejeitado. Quem poderia ouvi-lo? Talvez o Senhor não peça. Ele não vai pedir que eu solucione os problemas sociais. Mas Ele olha para mim como estava a olhar para aqueles discípulos e pergunta-me: conhece alguém? Ouviu-o já? Teve tempo para acolher sua história? Interessou-se por ele? Por eles? E talvez o Senhor queira dizer a mim que escutá-los faz bem à minha própria existência, porque prepara os caminhos da eternidade para a qual necessariamente vamos chegar. Talvez o Senhor queira até perguntar se posso oferecer alguma coisa àquele mísero maltrapilho que eu conheço. E quem sabe, Ele faça a seguinte pergunta a mim, o próprio Senhor Jesus: quais são os sentimentos que tenho por aqueles que até agora eu ignorei? Se Ele, o Senhor Jesus, me olha, que respostas posso dar? Talvez Ele queira me indicar por onde começar. E quem sabe, Ele queira repetir a mim que eu não preciso multiplicar palavras,
a ninguém, a nenhum daqueles, mas a chegar-me para deixá-lo falar. E o Senhor faria uma nova pergunta. O que pode oferecer a Ele? E é a hora de eu lhe responder. Quais pobres conheço? O que posso lhes oferecer? Não para solucionar os problemas, mas para aumentar em mim aquela compaixão que procede do Espírito de Deus e transforma a minha interioridade em lugar de acolhimento daqueles que têm muitas lágrimas a derramar. E quem sabe o Senhor repita, vai lá vê-lo, vai visitá-lo, vai ouvi-lo, ouvi-la. Ele pede isso de mim. Que resposta vou lhe dar? Agora é o momento da minha oração. Ele espera a minha palavra.